Como lidar com o nó do norte em Câncer e o nó do sul em Capricórnio. Hoje vamos mergulhar um pouquinho nesse assunto hoje. Já tem aqui no canal algumas informações sobre esse eixo e hoje eu vou falar um pouquinho como que você lida, né, com essa questão, como é que é isso para essas pessoas. Antes de entrar nesse assunto, se você está buscando resultado na sua vida, tá bom? Se você está precisando que as suas perguntas sejam respondidas, seja através de astrologia ou através de coaching, clica aqui embaixo também e acesse todas as redes sociais. Vamos lá. O que é interessante para citar sobre esse eixo? Normalmente, as pessoas que têm esse eixo, elas lidam com duas questões na vida, deixando claro que eu não sei qual é a casa que você tem esse eixo. Eu vou falar em termos da energia, porque a casa altera essa interpretação. Essas pessoas elas passam uma vida oscilando entre dois eixos, que é paz interior, lidar com as próprias emoções. São pessoas que querem se sentir bem. Isso provavelmente vai acontecer no decorrer da vida. E elas também têm um jeito, uma postura de lidar com muita pressão externa, de ter que ser disciplinado. E o que eu noto acontecer é o seguinte: às vezes, algumas pessoas com essa posição, elas manifestam no início da vida, né, em outras vidas, se você quiser pensar assim, Laís, mas eu não acredito em outras vidas. Não tem problema, aqui tem interpretação para tudo. Vamos pensar até os 35, mais ou menos, 30 anos, na primeira parte da sua vida. Essas pessoas elas podem viver coisas relacionadas à carreira, relacionado à estrutura, à disciplina, a uma seriedade maior. Então, umas pessoas que, querendo ou não, assumem responsabilidade a respeito da casa, que você tem essa posição, né? Então, se está na casa 1, você vai assumir responsabilidade em relação a você e o outro, na casa 2, né, em relação a recursos. Então, no início, elas assumem esse tipo de coisa. Ou elas fogem, já vi cenários nesse sentido. A pessoa passa a vida inteira, ela não lida com aquilo, ou ela assume isso. Então, às vezes, a pessoa acaba trabalhando numa área que às vezes tem a ver com o governo, ou que tem a ver com um cargo de gerenciamento, de chefia e tudo mais. E aí, no decorrer da vida, a pessoa ela começa primeiro a encontrar uma sensação estranha e de insatisfação em relação à carreira, em relação ao status. Isso é muito, muito comum. E dependendo de como que você tem o Queto, o nó do sul, se tiver em conjunção assim com a lua e tal, aí você vê que realmente a pessoa ela não esquenta muito a cabeça com esse lance do ego, né? Ai, eu sou um CEO, eu criei esse aplicativo, esse produto. Então, essas pessoas elas vivem nesse eixo, né? Algumas pessoas sentem muito orgulho disso, mas aí no decorrer da vida você começa a soltar aquilo começa a não significar nada para você, e de repente você não quer saber daquele mundo corporativo, sabe? Aquela coisa de andar fantasiado e manter as aparências. Pode acontecer um cenário nesse sentido. E aí chega um momento da vida que a vida começa a cutucar essas pessoas e falar o seguinte: lide agora com as suas emoções. Então, o que é interessante para você que tem esse eixo? A consciência que quanto mais você se conhece, melhor é para você. Porque você precisa definir nessa existência o que é paz interior para você. Quais são os assuntos internos que você se sente muito bem. Porque não adianta você ficar lá e cá, né? Foge um pouquinho, aí mergulha na atividade profissional, ou mergulha lá em estrutura, ou simplesmente se afasta, não assume responsabilidade de nada. Então é interessante para você que tem esse eixo buscar se sentir bem. E é interessante também que quando a pessoa tem esse eixo, né, do câncer, é que ela se sente muitas vezes no decorrer da vida perdida. Por mais que ela tenha outras coisas no mapa, a pessoa tem coisas no elemento água, né, que tem a ver com câncer, às vezes a pessoa ela não sabe, às vezes não, eu vejo isso com muita frequência. Essas pessoas elas não sabem lidar com as próprias emoções. É claro que a gente tem que olhar a lua. Como é que está a lua no mapa, né? A lua vai ser, né, o dispositor do nó do norte que está em câncer, que quem rege câncer é a lua. Então é interessante também observar. Então, dependendo de como que está a lua, as emoções, né, da pessoa, o que traz para ela realização, o que traz para ela dentro dela se sentir bem e tudo mais, isso daí fica bem oscilante e perdido. Então é interessante quem tem essa posição desenvolver inteligência emocional. Vou repetir, se você tem essa posição, busque formas
de você desenvolver o seu QI emocional, tá bom? Esquece lá o QI tradicional, então é bem interessante para citar isso. Uma outra questão que eu acho que ajuda muito essas pessoas é o seguinte: desenvolver o lado maternal. Não importa se você é um homem, se você é uma mulher, não importa. Você precisa desenvolver o seu lado maternal, porque quanto mais você desenvolve esse lado maternal, de cuidar, de nutrir e tudo mais, o que acontece normalmente? Você consegue assumir responsabilidade, você começa a diminuir a pressão externa e você começa a sentir que você está fazendo alguma coisa importante, você começa a nutrir a sua alma. Porque esse desejo de ajudar, de nutrir, de cuidar, isso tem muito a ver com a sua energia, o que você deve fazer, e olhando a casa. Está na casa 6, ajudar pessoas, coisas assistencialistas, prestação de serviço que tem a ver com cuidar mesmo de pessoas. Então é interessante observar isso. Então, quanto mais você desenvolve esse aspecto na sua vida maternal, eu estou falando no sentido amplo, tá bom, gente? Eu não estou sugerindo aqui apenas que você se torne um pai ou uma mãe, viu? Não é isso que eu estou falando. Abre a cabeça, estou falando no sentido amplo, de você de repente cuidar de uma criança, de você ajudar. É nesse sentido que eu estou falando. Quanto mais você faz isso, de repente você consegue lidar com aquela pressão externa, né? Que o Capricórnio gera na gente, uma pressão externa muito grande. Essa coisa de tem que estar bem com a sociedade, tem que manter as aparências, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E muitas vezes você não está afim de fazer, aquilo não é do seu interesse. Mas quando você se abre mais para esse aspecto maternal, de cuidar e de nutrir, aí você consegue lidar com essa pressão externa, que tem que ser certinho, que tem que ser organizado, tem que ser estruturado. Uma outra questão também com essa posição é a questão da carreira. Por que eu estou falando da carreira, hein? Porque Capricórnio tem a ver com a carreira. Então esse também é um eixo, esse eixo aqui eu estou falando no sentido abstrato, poderia ser uma referência entre a casa 10 e a casa 4. Então se você tem esse eixo no seu mapa, a questão da carreira é um tema para o seu mapa. É claro, você pode ter outras questões, mas a carreira é um tema central, porque o Ketu tem a ver com a carreira. Então eu percebo que algumas pessoas se sentem perdidas, é bem comum. Eu estou perdido, não sei o que fazer. Às vezes, como eu falei, trabalham em áreas públicas e ficam insatisfeitas, a não ser que seja, de repente, a pessoa ela trabalha num hospital público, né? E aí, de repente, ela supre um pouco. Mas, de qualquer maneira, a questão da carreira também é um tema central com essa posição. E eu recomendo que, se você tem esse eixo no seu mapa, eu recomendo que você busque uma atividade pública, ou seja, profissional no mundo, esse lado de você se sentir bem, porque é isso que essa posição fala pra gente, né? Como que você desenvolve paz interior, como que você lida com as suas emoções, o que tem a ver com você, sabe? Você já deixou pra lá essa ideia de status, aparência, o que o mundo pensa de mim, você já ultrapassou essa barreira. Agora o foco deve ser nas suas emoções, e desenvolver um QI emocional. Isso é o mais interessante com essa posição. Tá aí um pouquinho dessa posição. Gostou desse vídeo? Deixe seu like, consultas, atendimentos, clica aqui embaixo. Nos vemos no próximo vídeo.